Bem-vindos, companheiros buscadores da verdade, ao nosso canto cósmico da internet. Temos a honra de trazer a vocês uma experiência profunda e transformadora com o renomado contatado andromedano Alex Collier. Mas antes de mergulhar na sabedoria cósmica, pedimos gentilmente que você dê seu apoio. Clique no botão curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sino para receber notificações. Ao fazer isso, você nos ajuda a ampliar o conhecimento de Alex Collier e alcançar um público mais amplo. Juntos, vamos iniciar o despertar das pessoas em todo o mundo. Esse vídeo contém todos os 90 minutos do webinário de número 41 de Alex. Investiga vários tópicos esclarecedores nesse webinário, incluindo anomalias climáticas, Maria Madalena, a mudança da moeda global, movimento de placas tectônicas, Coreia do Norte, a reencarnação do Dalai Lama, mudança da Federal Reserve, tecnologias, influências extraterrestres, limitações da HAARP, lacuna tectônica da costa oeste. No final do seu monólogo, Alex também responde perguntas. Boa tarde a todos, espero que vocês possam me ouvir. Vou falar devagar. Estamos com Alex, Big Z. Você deve dizer que é uma linda camisa colorida. Obrigado. Estou com... Espero que você entre. Eu gostei da sua camisa. Acabei de ter um déjà vu. Bom, de qualquer maneira, o que você vai falar hoje? Seus personagens históricos, atualizações atuais, o que está acontecendo nos bastidores. Se você se lembra das palestras anteriores, de 20, 25 anos atrás, eu falei sobre história bíblica do Novo Testamento, um pouco do Antigo Testamento. Tenho algumas informações sobre Maria Madalena. Eu meio que tirei isso dos arquivos. Eu pensei em apenas compartilhar. É fascinante. Na verdade, é interessante. Eu não sei se alguém saberá o que fazer com essa informação, se vai ser mesmo importante. Mas é uma perspectiva, uma história que eu não ouvi ninguém compartilhar. Eu acho que tem havido muito foco no marido dela, marido rabino, também conhecido como Jesus, Yeshua. De qualquer maneira, vamos cobrir essa história. Primeiro vamos falar sobre algumas coisas atuais. Como a maioria de vocês sabe, o tempo está ficando muito estranho. Aqui nos Estados Unidos, definitivamente estranho. O físico Macu fez algumas declarações na CBS News, exatamente isso, na semana passada. Ele sabe com certeza que os furacões foram criados e direcionados para Houston, Flórida, usando HAARP. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o que é interessante sobre isso. Também vamos falar sobre o México, a costa oeste. Nesses minutos vamos basicamente falar sobre o que está acontecendo aqui nos estados, o que está por trás disso. Para aqueles que têm prestado atenção,
as mudanças da moeda global, a mudança de como estamos passando de um sistema monetário baseado em moeda fiduciária em todo o mundo para um sistema monetário baseado em ativos. Se você pudesse colocar que essas coisas estão ocorrendo na vanguarda, isso explicará muito do que está acontecendo no mundo. Uma das maiores maneiras pelas quais a Cabala, agora eu estou me referindo nesse momento à Cabala da Terra, aqueles que são humanos, que trabalham para os reptilianos no grupo de Orion, eles usaram dinheiro para controlar nações, para controlar pessoas, para essencialmente controlar nossas vidas e escravizar. É uma ferramenta notável, tem sido uma ferramenta muito eficiente nesse sentido, para escravizar as pessoas. Também tem sido extremamente útil para eles no que diz respeito a roubar a riqueza de uma nação, levando a cada vez mais fundo em dívidas. Quanto mais fundo a nação se endivida, mais garantias o país, o governo, que os cidadãos têm que oferecer. Essa garantia é sempre um ativo real, como minerais, direitos de recursos naturais, poderia ser a terra, poderia ser qualquer coisa, mas é um ativo real, não é apenas papel e tinta. Então tem sido uma ferramenta muito útil. Isso tem acontecido em todo o mundo, não apenas nos Estados Unidos, mas em outros países. Os Estados Unidos também são culpados de ter feito o mesmo tipo de coisa com outros países do terceiro mundo. O que é uma porcaria, para dizer o mínimo. Tudo isso foi impulsionado por corporações, projetos negros, preocupações bancárias internacionais. Esse é um público muito educado, sabe? Sabe do que eu estou falando? É interessante sobre os furacões, é que tiveram como alvo 2 grandes centros financeiros nos Estados Unidos. Houston, que sem o conhecimento de muitas pessoas, é um enorme centro financeiro internacional. Especificamente, o mais importante quando se trata de gasolina para petróleo, Miami, é claro, é outro grande, enorme centro de comércio internacional. Agora, o que é interessante é que essas 2 cidades foram atacadas. Miami se esquivou da enorme bala, Tampa também, no entanto, houve uma quantidade considerável de danos na costa oeste, na costa da Baixa Califórnia. Houve um terremoto de 8,1, que não está sendo dito a você, é que aquela placa tectônica, em particular, onde ocorreu o terremoto, aquela placa se moveu mais de 30 pés para o sul. Literalmente se moveu 30 pés. O que isso fez foi completamente desestabilizado, não apenas a falha de San Andrés, mas a subdução cascadiana que vai para Washington, ao norte de Oregon, Washington na Colômbia Britânica, no Canadá, que se desestabilizou. Tem muitas pessoas realmente nervosas por causa desse evento, estão relacionados. Poderia ter sido feito de propósito, com certeza poderia ter sido feito de propósito, porque os Estados Unidos tem absorvido o sistema de reserva federal do Tesouro dos Estados Unidos de forma muito silenciosa, muito sutil. Tem muitas pessoas que pensam que o governo dos Estados Unidos não pode manter um segredo. Eles definitivamente podem manter, se realmente quiserem. Então isso está acontecendo. E à medida que esse movimento continua, o que acontece, o que está acontecendo é que a Cabala, a infraestrutura que eles criaram para controlar o Ocidente, está se dissolvendo completamente.
Então, eles estão perdendo a estrutura que construíram, o aparato, a estrutura que construíram para controlar o Ocidente, porque à medida que se afasta do sistema monetário fiduciário, as pessoas que estavam sendo controladas, manipuladas, a gestão intermediária, a gestão inferior, que na verdade eram os que sujavam as mãos, estão abandonando o sistema da cabala e a própria cabala. Eles fizeram acordos, eles estão compartilhando informações com os chapéus brancos. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores. E eles não querem mais fazer parte desse sistema, porque não apenas nos escravizou, mas eles próprios eram escravos. Eles próprios eram constantemente, estavam sob pressão de serem ameaçados, de serem mortos, se não fizessem o que era dito para fazer. Então, isso está acontecendo. É por isso que a cabala da terra está enlouquecendo, estão enlouquecendo, porque agora eles perderam seu poder, sua capacidade de controlar e manipular as massas. E isso cria um problema real para eles, porque eles respondem ao grupo e aos reptilianos que estão no crescente, a pedra angular de toda essa hierarquia de controle e manipulação no mundo. Porque eles agora são ineficazes, são e sobreviveram à sua utilidade e agora terão que responder ao grupo reptiliano, a hierarquia, os alienígenas regressivos. Porque eles não podem realizar seu trabalho. Então, como você pode ver que tudo está se desgastando no topo, a maioria de nós não entende isso, porque nunca entendemos realmente como tudo funcionava, como isso foi estruturado no topo, como funcionou. Até o que nos foi permitido ver por tantos anos foi apenas a estrutura governamental, a estrutura bancária. Só pudemos ver esses dois níveis. Mas agora, não estamos apenas vendo esses dois níveis se desintegrarem. Essa é a palavra perfeita para isso. Mas agora, o que está acontecendo estamos começando a ter vislumbres da hierarquia extraterrestre que está aqui gerenciando e comandando o show. Isso será absolutamente fascinante. Será realmente assustador para muitas pessoas, especialmente para aqueles que estão acordando agora, para essas possibilidades, essas realidades, para aqueles que ainda não estão acordados, quando percebem em que tipo de estrutura social eles têm vivido todo esse tempo, sem o conhecimento deles, algumas pessoas podem não ter o intelecto para entender absolutamente o que tudo isso significa. Mas o que todo mundo entende é que quando uma mudança radical acontece, muito rapidamente, as pessoas ficam chateadas, certo? Muitas pessoas não gostam de mudanças, não sabem como lidar com as mudanças. É isso que está por vir. É isso que está por vir. A esperança era que a transição fosse tranquila, haveria mais ou menos apenas transferências que não parecem ser como isso, mas vai acontecer e vai cair. A hierarquia extraterrestre, a cabala, estão travando suas próprias guerras, estão lutando uns com os outros. A humanidade consciente, desperta, está lutando contra os dois. Então, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Esse período de transição, a maneira como está acontecendo, pode levar 2 anos e pode ser 2 anos muito difíceis para a civilização ocidental.
A razão para isso é que realmente teremos que mudar praticamente tudo. Não tem muito realmente que vale a pena manter no que diz respeito à estrutura governamental, à estrutura religiosa. Em todos esses níveis tem havido uma venda completa da humanidade. Tudo está acontecendo, tudo está vindo à luz. E vai realmente começar a se desvendar, especialmente, bom, já começou, mas entre agora e o 1º de janeiro, você deve esperar algumas revelações bastante impressionantes sobre política em relação aos sistemas bancários, em relação à tecnologia que foi suprimida e escondida dos Estados Unidos, dos cidadãos dos Estados Unidos e do resto do mundo. Será impressionante. O que será ainda mais chocante são as razões para reter e manipular a humanidade da maneira que foi feito. A mentalidade das pessoas que criaram essa estrutura é tanto que elas são uma ameaça absoluta para toda a humanidade. Não é a humanidade sendo uma ameaça para todos. Não é a humanidade, não é nem mesmo a humanidade que é uma ameaça ao planeta. São esses palhaços. Eles têm sido o problema. As suas manipulações têm sido tão grandes, as coisas que eles têm feito para esconder os seus pecados, para esconder seus crimes e culpar todas as outras pessoas que são inocentes. Isso é o que eles têm feito há centenas e centenas de anos. Tudo isso será revelado em breve. Portanto, nesse próximo período de transição, nos próximos 2 anos, especialmente no Oeste, você terá que manter o juízo sobre você. Vocês sinceramente precisarão formar comunidades. Essa coisa racial é apenas mais uma grande manipulação, senhoras e senhores. Vocês sabem que precisamos ter uma filosofia diferente sobre a humanidade. Vocês sabem que existe o velho ditado: você não pode consertar um estúpido. Eu tenho certeza, eu espero que possamos, espero que alguém descubra isso, porque precisamos uns dos outros para superar esse período. Quando passarmos por esse período, nós vamos passar definitivamente, superaremos isso com a ajuda dos aliados muito surpreendentes, para dizer o mínimo. Vai parecer que saltamos para outra dimensão, porque a humanidade vai mudar o seu foco, vai mudar a sua capacidade de sobreviver, vai mudar a sua perspectiva sobre o futuro, vai mudar a forma como tratamos uns aos outros. Isso irá mudar a cura dos nossos corpos. Tudo isso vai mudar dramaticamente nos próximos anos. Parecerá que nós ascendemos para outra dimensão, em um aspecto que é absolutamente verdade. O nosso DNA estará monitorando, vibrando em uma frequência diferente. Isso já está acontecendo. A própria Terra já está aumentando a sua vibração, a sua frequência. O Sol também está vibrando diferente. Os outros planetas também estão mudando diferente, estão vibrando diferente. Mas lembre-se, criamos a nossa realidade com a maneira como pensamos. É por isso que eu digo que temos que nos alinhar
Para aqueles de vocês que estão observando a mudança da moeda global, da moeda fiduciária para o ativo, houve algumas coisas realmente impressionantes, incríveis acontecendo aqui nas últimas semanas, desde que conversamos pela última vez. O Iraque agora é Basileia compatível. Para aqueles de vocês que não sabem o que isso significa, é que eles mudaram de uma moeda absolutamente sem valor, usando a nossa moeda para apoiar a sua própria moeda, o dinar iraquiano, usando os ativos minerais do seu próprio país para fortalecer a sua própria moeda. Isso também está acontecendo com muitos outros países ao redor do mundo. Aqui nos Estados Unidos, enquanto o Tesouro dos Estados Unidos está absorvendo o Federal Reserve, o que está acontecendo aqui é que temos que fazer a mesma coisa. Temos que ajustar, mudar a nota do Federal Reserve. É papel higiênico, literalmente não vale nada, porque não há nada que o apoie. Literalmente apenas papel e tinta. E o que o país tem feito? O que os chapéus brancos e o Tesouro e aqueles que trabalham para a melhoria dos Estados Unidos, o que eles têm feito silenciosamente é tentar nos preparar para fazer a mesma coisa, lançar uma nova moeda, uma nota dos Estados Unidos ou uma nota do Tesouro dos Estados Unidos, como fizemos antes de 1913, antes da criação do Federal Reserve. Tudo isso está acontecendo no passado. À medida que essas coisas avançam, há ataques ocorrendo para impedir isso, atrasá-lo, sabotar, causar todos os tipos de danos, para que alguns possam manter o poder. É importante que você entenda isso, porque isso ainda não acabou. Simplesmente não acabou, ainda não acabou. Eu sei que teve alguns outros palestrantes que têm boletins informativos que disseram que se renderam, sabe? Que foram elaborados, tratados com base nas ações do que está acontecendo, que não parece ser verdade, estão lutando para isso terminar. Provavelmente é porque a Cabala da Terra está lutando pela sua própria vida, porque eles têm que responder aos regressivos. Mas sabe, quando você faz acordos com esses caras, você sabe que precisa entrar lá com os dois olhos abertos. Tenho certeza que sim, eu acho que eles apenas pensam que isso nunca iria acabar, que eles teriam seu poder, seu reinado para sempre. Bom, nada dura para sempre. Então, nas finanças, e isso é o que está acontecendo em todo o mundo. Isso também é muito importante, porque há muitas coisas políticas acontecendo no mundo, nos bastidores. É toda uma questão de dinheiro. Eu sei que há muita preocupação, muita conversa sobre a Coreia do Norte. Eu quero lembrar a vocês tudo isso em cada país nesse planeta tem armas nucleares. Todos eles foram visitados, todos os silos de armas foram desligados. Os microchips digitais, os eletrônicos dentro dessas ogivas foram todos fritos. Basicamente, todos. Isso não vai acontecer, ninguém vai usar isso. Ninguém vai usar essas armas. Simplesmente porque não podem. Isso, não precisamos nos preocupar com isso. Temos aqui um jovem que é adorado como um Deus em seu país, que acredita no seu próprio... Ele quer ser reconhecido. Ele acha que é o valentão, que vai conseguir o que ele quer.
Eu quero dizer, já funcionou antes para outros tiranos. Funcionou. Mas sabe, as coisas estão mudando, o mundo está mudando dramaticamente. O caminho, as pessoas têm mais liberdade. Estão fazendo escolhas para viver diferente. Muito poucos olham para o governo. Não temos o governo em alta estima como antes. E por esse motivo, é por uma boa razão, eles pararam de perseguir os interesses de seus cidadãos há muito tempo. Então é isso que está acontecendo nos bastidores. Eu queria compartilhar isso com vocês. Aquelas pessoas que trocaram e receberam recibos de custódia, eles começaram a ser pagos. Então, a mudança que o movimento está acontecendo agora, enquanto nós falamos, isso vai mudar as coisas dramaticamente, no sentido de que dará ao povo uma enorme quantidade de poder e influência sobre como seus países, seus estados serão governados. Lembre-se, tudo começou com as pessoas. As pessoas vieram para um país, migraram para um país, formam estados, formam municípios, então formam conselhos municipais, formam governos distritais, depois formam governos estaduais, depois aqueles governos estaduais criam um governo federal. Tudo começou com as pessoas. Até mesmo com as monarquias. Um rei pode entrar em um país, não tem ninguém aqui, ele posta sua bandeira e diz, certo, é aqui que eu estou sabendo que essa é a minha terra agora. A menos que alguém more lá, ele não tem nada. Ainda é sobre as pessoas. Nunca devemos nos esquecer disso. A costa oeste dos Estados Unidos tem que ser vigiada. A gente tem que ficar absolutamente atento. Eu sei com certeza que a FEMA, a Guarda Costeira de Segurança Interna, a Marinha, todo mundo está muito nervoso com essa lacuna entre as placas tectônicas na costa oeste. 30 pés ou mais é uma lacuna enorme, especialmente quando a pressão na placa é forte. Claramente tem que ser levada com muito cuidado. Eu me deparei com uma informação, isso é novo para mim. Eu queria compartilhar com vocês. Eu não sabia se algum de vocês sabia sobre isso, mas envolve o Dalai Lama. Acontece que o governo chinês disse ao Dalai Lama que ele devia reencarnar em alguém que tenha o seu endosso. O governo chinês decidiu que eles vão desempenhar um papel no processo de reencarnação de todos os líderes do budismo tibetano e a posição do Dalai Lama. Eles também estão criando regulamentos para reencarnação. Eu não estou brincando. Eu estou realmente... Não estou brincando. É de verdade o que eu estou falando. Isso não é uma piada. Mas eles estão realmente tentando fazer isso
para regular a reencarnação na China. É interessante que eles até reconheçam a realidade da reencarnação, mas eles vão decidir os protocolos e como de fato poderiam acontecer. Isso é muito louco. Mas isso foi relatado em algum lugar, em algum jornal do Tibete ou revista. Eles disseram ao Dalai Lama que ele deve reencarnar em alguém que tenha seu endosso. Tá bom, então. Eu falei sobre a língua Tamir. Eu compartilhei o que me disseram sobre esse idioma em particular. Eu recebi alguns e-mails de apoio, alguns xingamentos por compartilhar essas informações. Mas acontece que, enquanto a Austrália procurava por um voo indonésio que desapareceu, eles encontraram algumas coisas no Oceano Índico. E eles têm quase certeza de que descobriram provas do continente perdido, da Lemúria. É muito interessante. Isso é um artigo de Alísia. Para aqueles que desejam pesquisar, é uma leitura muito longa. Mas está exatamente onde a língua Tamir disse que estaria. Onde disse que sempre esteve. Eu continuarei isso em outro webinário. Porque isso é realmente fascinante. Maria Madalena. Nos próximos webinários, talvez mais do que alguns, eu vou me concentrar em uma parte que temos para a história, para as figuras históricas. Eu aprendi que grande parte da história que pensamos saber, na verdade, não sabemos. Se os romanos não tivessem incendiado a biblioteca de Alexandria, senhoras e senhores, seríamos muito mais espertos do que nós somos agora. Mas eles queimaram a biblioteca em Alexandria, eles destruíram, roubaram, esconderam, enterraram muitos desses registros históricos. E esses registros respondem por tudo. Os católicos. E quando eu abordei esses assuntos, como Renee, eu ouvi muitas coisas que eu não queria ouvir. Eu fiquei totalmente atordoado, na verdade, com muito do que foi feito aqui. Eu recebi provas que eu estava errado, mas eu não fui capaz de provar que estavam errados.
O que é interessante é que eles poderiam ter explicado tudo para mim, mas não explicaram. Ele foi muito bom em me dar informações suficientes para que pudesse me indicar uma direção que eu pudesse começar a pesquisar. O que é interessante é que ele sabia que a informação que estava compartilhando comigo tinha me deixado com raiva e que a raiva me levaria não apenas a pesquisar, mas a tentar provar que ele estava errado. Ele estava certo. E isso me levou a pesquisar. Mas eu não fui capaz de provar que ele estava errado. Na verdade, quanto mais eu me interessava, mais facilmente eu encontrava informações, ou pelo menos informação suficiente para questionar absolutamente tudo, com exceção da existência de um poder superior, um criador, uma criação, seja lá o que for. Sabe, uma vez perguntei o que é Deus, o que isso significa, e a resposta deles foi: você conhece Deus, gerador de dimensões. Essa é uma maneira interessante de colocar isso. Também é uma maneira interessante de ver o que tudo isso são os níveis de dimensões. Então, ao falar sobre Jesus, essa informação foi compartilhada comigo sobre Madalena. O nome dela não era Maria, era Mariam. Mas os gregos traduziram para Maria. Ela nunca foi uma prostituta. Tudo isso é lixo. Por alguma razão, quando a igreja chegou ao poder, quando o governo romano criou a igreja, a religião do Estado, ela tomou a sua identidade, mudou. A maior parte de Roma havia caído naquele ponto, mas quando a sua identidade mudou para ser uma organização religiosa, em vez de ser por si só, eles, por algum motivo, foram absolutamente ameaçados por mulheres poderosas. Eles fizeram coisas absolutamente horríveis, desprezíveis com as mulheres, as inquisições e muitas outras coisas. Eu não quero entrar nisso. Mas os templários, os cavaleiros, eles vieram aparentemente, eles se depararam com um segredo. Não era tudo sobre a linhagem de Davi ou Herodes, que está ligada à linhagem dos rabinos, mas a casa de Madalena, eles próprios, eles têm a sua própria linhagem real. E isso remonta a muito, muito tempo. Então é isso que somos, é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Os faraós do Egito, enquanto eles engoliam outros países e outras províncias, em alguns casos, escravizando o seu povo, por exemplo, os hebreus,
Essas tribos eram muito inteligentes. Eles tinham intelecto, eles eram estudiosos, eles entendiam de construção, de alvenaria, eles entendiam as estrelas, astronomia, astrologia, a palavra escrita, eles eram capazes de ler, escrever muitas línguas diferentes. Eles não eram caipiras. Nós somos levados a acreditar em tudo. Eles entendiam moedas, comércio, finanças, contratos. Eles eram um grupo muito interessante em muitos aspectos. Ainda são. Durante o reinado do faraó, faraó Unas, ele mandou construir um templo, uma residência no que hoje é chamado de cidade de Azor, Israel. Enquanto ele estava lá, ou ele ficaria lá, ele tinha servos. Ele também viajou com uma comitiva de escribas, estudiosos. Muitas pessoas. Uma daquelas pessoas na sua comitiva era uma mulher. Era uma astrônoma. Ela conhecia as estrelas. Aparentemente, ela era muito boa em ler as estrelas. Ela se tornou concubina do faraó. Ela tinha 2 filhos com Una, ilegítimos. Mesmo assim, ela ficaria na residência em Azul, mas ela não voltaria para o Egito. Agora que o faraó morreu, ela foi criada. A família foi criada por causa dos 2 filhos, contanto que não houvesse reivindicação sobre o trono. Eles continuariam a ser cuidados. Aparentemente, esse era o acordo. Esse era o acordo. Bom, essa linhagem específica de Unas remonta todo o caminho aos antigos samarianos. Aparentemente, essa linhagem específica remonta especificamente aos Anunnaki. Me disseram que é a linhagem de Enki. Avançando rapidamente para 100 AC até 200 DC, temos a casa de Madalena. Eles costumavam criar pombos, fazer outros tipos de negócios. Eram uma família muito, muito rica, muito influente. Eram muito bem relacionados, não apenas com os romanos conheciam, mas também com o seu próprio povo, também com o Egito. Tinha um relacionamento muito sólido, o que era um grande problema nessa época.
a casa da linhagem de Maria Madalena remonta aos Anunnaki. Então, ela mesma era da realeza. Os templários descobriram isso. Parece que eles estavam de fato chantageando Roma. E muitas coisas aconteceram, sabe? Tem 3 histórias diferentes sobre o que aconteceu com Madalena, José. Eu não quero necessariamente entrar em tudo isso. Eu sei que existem pessoas que supostamente canalizam essa pessoa, essa entidade ou entidades. Eu não tenho certeza do que fazer com tudo isso. Mas aqui estava uma mulher que era incrivelmente forte, incrivelmente poderosa, politicamente por seus próprios méritos, que veio de um lugar, de uma família forte e muito poderosa. Ela estava unida. Ela acabou na França. Ela mesma. O resto da história, bom, a sua linhagem existe até hoje, esteve intacta todo esse tempo. O registro da linhagem existe até hoje. Não é tudo sobre o rabino. Não é tudo sobre o rabino. Eu apenas pensei que isso valeria a pena ser contado. Ela tem a sua própria história. Ela tem a sua própria história. Independente do rabino, você tem que lembrar a linhagem. Sempre segue a mãe, não segue o pai. Bom, de qualquer maneira, eu só pensei que isso era interessante. Eu queria compartilhar com vocês. Porque a história vai se desenrolar na frente de todos nós. Já estamos aprendendo muito sobre o passado que foi escondido ou suprimido. Vai estourar. É importante saber sobre o passado. É muito importante saber quem realmente somos como raça. Não somos esse conjunto de produtos químicos que foram criados por um acidente. Simplesmente não é assim de jeito nenhum. Sabe? Não é que evoluímos de macacos. Não é assim. Civilização na Terra, no passado, apareceram totalmente formadas, certo? Totalmente formadas. Aqui está você. Não houve progressão. Civilizações apareceram totalmente formadas neste planeta. Tem muito mais nessa história do que nos foi contada. E é importante saber isso, porque isso vai explicar nossos diferentes tipos de corpos, explicar nossas diferentes filosofias. Isso explica nossas diferentes raças. Isso explica muito a respeito da gente. A ciência ainda está se apegando ao fato de que viemos de uma mãe
e de um pai. That's just not what happened. Não foi isso que aconteceu, simplesmente não foi o que aconteceu. Our ancestors were brought Alguns dos nossos ancestrais foram trazidos para cá de outro lugar totalmente formado. and said, okay, Trouxeram aqui e disseram: construa a sua cidade, construa it's a sua habitação. and we're going to have this window where all of this information is going to be Tivemos essa janela onde todas essas informações sairão. É importante porque precisamos nos autocapacitar com conhecimentos. Precisamos entender after que millennia depois de milênios being disempowered sendo desempoderados pelo governo, pelas religiões, com o propósito de controlar e escravizar, all that's a problem. All that tudo isso está desmoronando, tudo está desmoronando. Mas o que tem que acontecer é que temos que nos levantar como humanidade. okay, we're going to take it from Vamos continuar a partir daqui. we're the ones who are going to call it. Somos nós que vamos dar as ordens, somos nós que vamos seguir em frente. Say, okay, let's go. Nós Left behind. vamos lá, ninguém fica para trás. Todos nós fazemos isso juntos. Haverá alguns idiotas, tudo bem. Mas à medida que essa coisa se move e progride e todos se beneficiam, sendo parte da família humana, haverá cada vez menos idiotas. That this is important stuff. Isso é uma coisa importante. It is absolutely true. Está chegando. Now, Está chegando. I had another article Eu tinha outro artigo aqui I thought was interesting, que eu achei interessante. and this is mostly for the ladies. É principalmente para as mulheres. And that is lipstick. Specifically red lipstick. Isso é batom, especificamente batom vermelho. Remonta a 8.000 anos, caso você não saiba. Aparentemente os samarianos foram os primeiros a usar, mas eram homens. They made it out of all kinds Eles fizeram isso de todos os tipos diferentes. some of the pictures. Algumas das coisas são bem nojentas no começo, muito nojentas. And then, of course, Então, é claro, os babilônios, the Phoenicians, os fenícios, os egípcios, but, lipstick, mas o batom remonta a 8.000 anos. Eu pensei que era interessante a história do batom, da maquiagem and em geral. so a lot of really good things. Muitas coisas realmente boas estão por vir, pessoal. Muitas mudanças realmente positivas estão por vir. Eu sei que parece terrível e sombrio, Okay, mas não, está tudo bem. O que somos, is o que vamos testemunhar é um mundo parents, onde nossos pais, nossos avós, majority of our life, a maior parte da nossa vida vivemos em uma estrutura, em um sistema que está se dissolvendo, caindo, o que pode ser realmente assustador para algumas pessoas. we don't know. Eu sei que não sabemos nada além disso. Like I said earlier, a lot of people Como eu disse antes, muitas pessoas têm medo da mudança, has to go away. mas isso tem que desaparecer. Não serve mais a um propósito. Na verdade, nunca serviu a um propósito, exceto para os poucos que estavam no controle e na manipulação de toda a humanidade. Created Tudo foi construído e configurado e criado para criar uma estrutura onde eles estariam no controle. Tem que desaparecer. A humanidade precisa dar um salto quântico. A única maneira de dar um salto quântico é criar algo novo, criar outro sistema que permita à humanidade o espaço, a sala, a liberdade de experimentar esse salto quântico e agir sobre ele. Precisamos de espaço para fazer isso. Então, algo novo tem que ser criado.
Mentes legais precisam prevalecer, precisamos ter certeza de que as gerações mais jovens entendem o que está acontecendo, à medida que aprendemos e compartilhamos, porque são eles que estão herdando a maior parte da liderança quântica. O nosso trabalho como trabalhadores da luz é reescrever um erro terrível. Seja você um visitante ou não, estar aqui nesse momento para ajudar a migrar a humanidade para esse novo espaço. Um espaço de responsabilidade, autorresponsabilidade, introspecção voluntária, para que eles possam amadurecer e fazer esse enorme trabalho quântico para toda a humanidade. Não é apenas espiritual e intelectual, é também tecnológico. Será incrível. Haverá mentores, haverá mentores extraterrestres. Em que ponto todas essas coisas ocorrerão? Eu não sei, mas eu sei que de fato isso vai acontecer. Nos níveis mais altos de alguns desses programas negros, já está acontecendo uma mudança na visão deles do mundo, na visão de si mesmos, tirando-os da caixa compartimentada na qual eles trabalham e vivem há décadas. Essa é a primeira coisa. Eles não têm apenas a tecnologia, mas têm o conhecimento de cura, as modalidades de cura que a humanidade precisa desesperadamente nesse momento, a fim de ajudar a humanidade. As empresas farmacêuticas estão indo embora, tudo bem, porque nosso DNA está mudando, tudo está mudando. Aquele sistema, ele teve a sua utilidade, teve o seu lado negro, mas agora, para que fique registrado, o lado negro perdeu a sua utilidade. Tem que haver uma mudança. E isso é o que está acontecendo. A orientação está acontecendo nesses níveis, em muitos desses programas sombrios que estão fora do mundo, para trazê-los de volta da realidade compartimentada em que todos viviam para uma perspectiva mais ampla de se juntar à humanidade. Você poderia pensar que isso seria fácil, mas não está sendo fácil. Não tem sido fácil para essas pessoas que trabalham nesses programas. Elas foram isoladas para realizar funções muito específicas, foram isoladas de outros grupos que estavam também fazendo funções muito específicas. É isso que está acontecendo. Está chegando. Está chegando. Eu simplesmente não sei o que dizer. Eu não quero necessariamente me concentrar nisso, porque não há nada que alguém possa fazer. Isso está nas mãos da benevolência, que realmente é sentar aqui e nos preocupar com algo que absolutamente não podemos controlar. Na minha opinião, é uma perda absolutamente de tempo, quando poderíamos estar progredindo uns com os outros, tentando tirar a humanidade da situação nessa era que estamos vivendo, nessa era de desempoderamento. Meus sentimentos não mudaram de que receberemos assistência, mas, na verdade, eu tenho certeza que está chegando. Tem muita atividade solar acontecendo. Algo assim está incomodando. Se você está prestando atenção nas marés, no Atlântico, o caminho do México até o Brasil,
onde o Oceano Atlântico acabou de se afastar da costa. Alguma outra coisa fez isso. A água responde à gravidade. A água responde à gravidade. Algo muito grande alterou isso. Eu estou quase pronto para algumas perguntas. Gente, obrigado por se juntar a nós. Às vezes tem tanta coisa para falar, eu não sei o que todo mundo quer ouvir. Não que eu quero dizer o que você quer ouvir, não é assim. Há pessoas de todo o mundo que assistem essas coisas. Não é um número grande de vocês, obviamente, mas vocês conhecem muitas culturas, partes diferentes do planeta. Sabe que todo mundo tem seu próprio foco no que quer ouvir. Eu estou aberto a sugestões. Eu estou aberto a sugestões. É sobre alienígenas. Que raça de alienígenas são os Estados Unidos, a Rússia, tentando se recuperar? Você está se referindo arqueologicamente a quem eles estão tentando recuperar? Acho que sim. Na Antártida. Os restos de quem está lá? Bom, primeiro deixa eu apenas dizer. Há alguns vivos, alguns, mas os militares estão muito ativos lá embaixo. É um consórcio internacional de militares. Você tem Anunnaki, Orion, Aldebaran, reptilianos. São os grupos que existem. Alguns de corpos físicos são humanos, reptilianos, que seriam de Orion. Na maior parte, esse tipo específico de corpo é fortemente predominante em torno da estrela chamada... Não sei. Mas nem todo mundo que existe pode ser humano ou apenas reptiliano. Alguns são híbridos, são uma mistura de ambos. Alguns desses corpos estão lá há milhares e milhares de anos. Não estamos falando de milhões de anos. Isso simplesmente não é o caso. É claro que existe a tecnologia, sabe? Há várias pessoas envolvidas nisso. Cliff Haig fala muito sobre isso usando seu relatório alterado. David Wilcock. Outros também estão falando sobre isso. Faz parte da divulgação da nossa história.
que virá. Como isso será apresentado à humanidade? É uma conversa que está em andamento, porque tem que ser feita corretamente. Mas essa informação, que a história, que a tecnologia será introduzida na humanidade, porque chegou a hora. A estrutura sob a qual vivemos não funciona mais. Não pode mais existir, atender às necessidades da humanidade. Está feito. Temos que dar o salto, para dar o salto quântico, para que a humanidade tenha sucesso. A ideia, vamos manter o poder, manter as coisas como estão. A única maneira de fazer isso é matando 2/3 da humanidade. Isso não vai acontecer. A benevolência nunca vai deixar isso acontecer. Muitos dos grupos de pessoas de baixa gerência que trabalharam para a Cabala também não iriam permitir que isso acontecesse. Então essa é a opção. É o que é. Chegou à humanidade, foi descoberta para a humanidade. A civilização que está enterrada sob o gelo nos dá ideias. Pode nos dar um plano para o que podemos fazer, uma direção para a qual podemos seguir, para ter sucesso em viver com sucesso no planeta, sem guerras, sem conflitos, de maneira positiva. Tudo isso é positivo. Tem algumas coisas com as quais devemos nos preocupar, como doenças antigas e tal. Tecnologia que pode ser não apenas incrivelmente maravilhosa, mas também nas mãos erradas pode ser incrivelmente destrutiva. Então, tem um processo educacional, há uma maneira de liberar a informação e a tecnologia e educar a humanidade sobre como passar do que sabemos para o que não sabemos. Tudo tem que ser apresentado de uma forma que a humanidade entenda e abrace. É aqui que a mentoria está entrando com esses programas, esses grupos, porque eles têm que mudar a sua perspectiva. Eles não precisam ensinar à humanidade como usar a tecnologia, porque eles a têm usado para esses programas. E nesses programas, então, não é o apertar de um botão. Eu gostaria que fosse, mas não é. Isso é sobre Putin na Rússia. Qual grupo alienígena está guiando ele e os russos no momento? Você sabe? Eu só estou ciente de 2 que especificamente têm influência lá. O grupo de sírios e os arcadianos. Eu só conheço esses 2 grupos. Tudo isso se enquadra na orientação. Para que serve a informação se você não sabe como usá-la? Para que serve a inteligência se você não sabe como aplicá-la? Com tanta coisa acontecendo no mundo, especialmente no Ocidente, parece que há todo esse atrito, todos estão prontos para entrar em guerra uns com os outros. A China, só parece que, sim, pessoal, realmente parece.
mas é uma questão de entender o que está acontecendo nesses países, especialmente aqueles países que estavam trabalhando com os reptilianos, os Greys, o grupo de Orion. Eles distorceram tanto as coisas que diferentes níveis dos programas que estão trabalhando com esses grupos alienígenas regressivos não têm ideia do que os outros sabem. Novamente, a compartimentação separou grupos de pessoas realmente muito inteligentes e os manteve separados para que nenhum deles pudesse realmente trabalhar junto para fazer algo benéfico para a humanidade. Agora trata-se de mudar a mentalidade e integrar o que essas pessoas sabem para haver uma coesão, para uma perspectiva holística de ajudar a humanidade. Não é diferente na Rússia do que é aqui nos Estados Unidos. Pode não ser tão extremo, mas mesmo assim, para os russos tentarem entender o que está acontecendo aqui, precisam de orientação, de mentores, de informações desses outros grupos que têm uma perspectiva sobre o que está acontecendo, de modo que mesmo que não estejam falando sobre o assunto, todos estejam se movendo juntos em uma direção em algum momento. Quando for a hora de sentar e dizer, certo, aqui está tudo o que sabemos. Os russos sentam e dizem, aqui está tudo o que sabemos. Tudo se junta e a humanidade segue em frente. Isso está acontecendo na Índia, está acontecendo na China, está acontecendo no Paquistão, na Austrália. Na Austrália tem problemas com ETs, está acontecendo em todos esses países. Então, tem muita coisa acontecendo nos bastidores para garantir que o lançamento como eu posso dizer isso? O lançamento do nosso futuro seja algo com o qual todos nós concordemos, todos nós possamos entender. Você tem que se lembrar da benevolência quando olha para um planeta. Eles veem uma humanidade, eles veem todas essas pessoas, independentemente da raça, cor, ganância, vivendo no mesmo planeta, compartilhando todos os mesmos recursos, bebendo a mesma água. É isso que eles veem. Somos nós que temos que mudar a nossa perspectiva. Somos nós que precisamos nos ver assim. Não branco, preto, vermelho, verde, sabe? É só isso. É tudo dogma. Não importa como você se chame, seja político, religião, filosofia. É tudo dogma. Se você remover o dogma, somos todos uma família, somos todos uma humanidade. Não significa que somos todos iguais, todo mundo tem seus pontos fortes, todo mundo tem suas fraquezas, mas todo mundo tem valor. Todo mundo tem algo a oferecer, todo mundo tem uma habilidade, uma força ou algo que foram feitos para fazer um destino. Cada pessoa tem um destino. É apenas garantir que você tenha as ferramentas para pelo menos descobrir isso por si mesmo. É isso que torna essas civilizações de benevolência tão bem-sucedidas. Elas conseguem isso. Nós somos os únicos que não entendemos. Essa ideia é tão utópica que a maioria das pessoas simplesmente joga fora. Eles nem considerariam isso porque estão tão acostumados a viver em dogma, sabe? Próxima pergunta. Você já viu a Terra do espaço? Ela é redonda ou plana? Nossa.
É redonda, não é plana. Não é plana. Próxima pergunta. Então, isso é de Kenny. Quanto tempo mais temos que esperar? Quanto tempo? Esperar até que Nibiru esteja à vista e as pessoas comecem a despertar? Ou de fato haja outra palavra para o que eles podem responder a isso? Você disse entre 16 de dezembro de 2017 é a janela, aquela janela ainda aberta. Essa é a janela, eu disse. Essa é a janela. As tempestades ou o furacão Harvey ou Irma fizeram algo na crosta terrestre? Eu sei que o furacão Irma foi forte o suficiente para desencadear dispositivos sismográficos em todo o mundo. Não estou ciente de que Harvey fez isso, mas Irma fez. Desencadeou aquele terremoto de 8,1 na costa do México, no lado do Pacífico. Algumas pessoas dizem que foi o Harvey que fez isso, que desencadeou aquele terremoto. Eu pessoalmente acredito que se foi Irma ou Harvey ou Harp, foi feito de propósito, ambos foram feitos de propósito. Se você olhar como as tempestades se formaram, estava claramente sendo alimentado por alguma energia de alta frequência. Não era Harvey, gente, era Harp. Ou foi o Irma ou foi o Harp. Se foi a Cabala, só tem que ser a Cabala. Os chineses, os russos nunca atacariam abertamente os Estados Unidos dessa forma. Se fossem nossas próprias máquinas, então novamente teria que ser um projeto ou um programa que operaria isso para a Cabala. Você pode escolher qual grupo seria, mas alguém teria que entrar nas instalações no Alasca e dizer vir e fazer o que fizeram, a mando da Cabala. Eu não vou apontar nenhum dedo para nenhuma agência específica, mas eu tenho certeza que aqueles de vocês conhecem, estão cientes de que provavelmente poderiam descobrir isso. Então eu acho que foi feito de propósito. Então essa é a minha história. Tem um sarcófago azul geneticamente selado a 30 metros abaixo da Grande Pirâmide no Poço de Osíris. Ele é cercado por água, está fervendo. Objetos caem nele. O que poderia ser? Pareceria diferente na quarta e quinta densidade. Essa é uma questão interessante. Pareceria diferente, sim. Tudo parece diferente em uma dimensão diferente. Por várias razões, a sua frequência vibracional física seria diferente. Seria mais leve, talvez pudéssemos, se estivesse na quarta, talvez até na quinta, seria mais leve. Provavelmente poderíamos ver através dele, poderíamos ver o que havia nele sem ter que abri-lo. Aqui na terceira densidade é muito mais denso, tudo se move muito lentamente para baixo. É isso que dá a tudo muito mais solidez, porque tudo está se movendo muito mais devagar. A rotação dos átomos, quanto ao que há nele, eu realmente não sei. Eu não pensaria especificamente que era uma tumba, porque a Grande Pirâmide nunca foi construída para ser uma tumba. Meu palpite é que talvez seja a fonte de energia, sabe? As pirâmides foram construídas para serem fontes de energia para as naves Anunnaki que viriam, e isso colocaria eletricidade de alta energia, frequências na atmosfera para que eles pudessem usar as suas máquinas voadoras aqui na Terra.
como um carro elétrico, mas autogerado, autoalimentado. Isso é o que a pirâmide da Bósnia é. É o mesmo tipo de tecnologia. Então, eu estou supondo que se é onde está, talvez seja a fonte de energia real. A água ou qualquer que seja o líquido ao redor pode estar lá para mantê-lo fresco, pode estar lá para mantê-lo aterrado. É isso, de novo, tudo depende da tecnologia. Mas eu não pensaria nem por um segundo que é, na verdade, uma tumba. Eu ficaria chocado, porque a Grande Pirâmide nunca foi feita para ser uma tumba. Ela nunca foi construída para isso. Mas essa é uma pergunta interessante. Obrigado por isso. Vamos ver aqui. Você mencionou anos atrás, atrás da orelha da esfinge no Egito. Você poderia explicar isso? Nada além do fato que a esfinge também tinha um propósito tecnológico. Não era apenas para ser uma rocha de pedra. Os antigos construtores não construíram nada assim, especialmente extraterrestres. Tudo tem um propósito duplo. Existe uma tecnologia dentro da esfinge que também é transmitir tecnologia. Então, isso é tudo que eu sei. Eu entendo que está em algum lugar atrás da orelha. Muito boa pergunta. Muito obrigado por trazer isso. Vamos ver o que mais. Você tem alguma dica sobre como ajudar a família e amigos para que acordem? Eles pensam que sou louco, eu tenho problemas mentais, porque algumas das coisas que sentimos e ouvimos dos as, como posso ajudar a escapar da matriz enquanto nossas frequências aumentam? Essa é a pergunta de $64 mil. No que diz respeito às informações que os andromedanos compartilharam, podemos voltar anos e anos, e se as pessoas prestassem atenção à física quântica ou mesmo à mecânica quântica, elas veriam algumas das coisas que eu e outros compartilhamos nos anos 90, que está realmente acontecendo. Não é uma ciência convencional. A mecânica quântica, a física quântica ainda não eram realmente convencionais. Deveriam ser, eles deveriam ensinar essas coisas na escola. Edgar Cayce é a ciência, isso vai nos dar aquele enorme salto quântico que todo mundo realmente quer. Muito do que estamos falando pode ser claramente apoiado pela ciência quântica. Está tudo lá, está provando as coisas que dissemos, está provando coisas que a metafísica disse por 2000 anos ou mais. É muito interessante. Eu tive uma conversa com alguém. É um idiota. Ai, simplesmente não tem outra palavra para isso. Era um idiota. Eu não consegui quebrar o gelo. Ele simplesmente desligou. De repente, eu soltei. Eu disse, olha, se vocês colocam tanta ênfase na história escrita, tudo bem, então me explique como os sumérios
sabiam quantos planetas tínhamos no sistema solar, as cores dos planetas em nosso sistema solar e o fato de que alguns deles estavam deitados de lado, do lado de fora. Explica isso para mim. Isso abre a conversa. Você, para encontrar aquela informação que é importante para eles, que aparece na sua negação, isso vai ser uma conversa diferente para todos os outros. Bom, gente, acabou o tempo, eu tenho que ir. Eu amo vocês, obrigado por estar aqui. Estou ansioso para ver todos vocês na próxima semana. Obrigado.